Estamos aí de volta, segunda aulinha de eletrodinâmica. Se você não assistiu a primeira, recomendo que você assista. Falamos aí de corrente elétrica e DDP. E agora a gente vai começar fazendo os exercícios de fixação para a gente poder entender melhor o que está rolando. E a questão selecionada para começar bem essa aula é a do Enem PPL do ano de 2018, que fala o seguinte para gente. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Qual é a quantidade de carga fornecida por essa bateria? Em Coulomb. E essa é uma questão de conversão de unidade. A gente precisa lembrar que Coulomb é o que mesmo? A gente falou na aula passada. O Coulomb, ele nada mais é do que ampere segundo. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que Coulomb é ampere segundo. E eu preciso converter, né, para miliampere-hora. Como que eu vou fazer, ó? Presta atenção. Eu tenho, na verdade, eu quero de miliampere-hora para Coulomb. Olha só que coisa curiosa. A gente vai fazer o quê? 1.500 miliampere-hora. Eu vou passar de miliampere para ampere. Por quê? Porque eu quero em Coulomb. E Coulomb é ampere segundo. Então, para isso, eu vou dividir por 1.000. Então, isso aqui é 1.500 divididos por 1.000. E aí, eu já passei para ampere. Aqui vai ser ampere-hora. Faz a nossa conta, a gente vai ter o quê? 1.500 Então, 1,5. miliampere-hora é igual a 1,5 ampere-hora. Só que eu preciso converter de hora para Para segundo. segundos. Isso mesmo, Gabriel. Gabriel tá comigo, hein? Ainda estamos aí, Estamos aqui, estamos aqui. intensivão eletrodinâmico. E para passar de hora para segundo, multiplica por 3.600. Com isso, a gente vai ter 1,5 vezes 3.600. E isso vai dar 5.400 ampere segundo. Ampere segundo é a mesma coisa que Coulomb. Então, a gente vai ter aí o gabarito na letra C, uma questão que cobra conversão de unidade, como eu bem disse na aula anterior. Inclusive, se você não assistiu, assiste lá, que isso é importante, hein? Não vai dar mole, não. E outra questão que também depende do que a gente falou da aula anterior, só para não ficar tão assim. Só para você lembrar que é importante você assistir a aula anterior, estou batendo bastante nessa tecla. É tu entender que volt é joule por coulomb. E aí, para que serve isso? Para fazer essa questão aqui, ó, Enem Libras 2017. Fala que o manual de utilização de um computador portátil informa que a fonte de alimentação utilizada para carregar a bateria do aparelho apresenta as seguintes características. Qual é a quantidade de energia fornecida por unidade de carga em joule por coulomb disponibilizada a bateria? Cara, joule por coulomb é o volt. Ele está te perguntando a voltagem que é disponibilizada para a bateria, que vem de um carregador. Quando você fala de carregador, as informações de entrada é onde você tem que plugar a tomada para não dar ruim. Então, você tem que plugar essa fonte de alimentação numa rede de 100 a 240 volts, que passe mais ou menos essa corrente aqui e que essa corrente tenha mais ou menos essa frequência de oscilação. O que é disponibilizado a bateria é aqui embaixo. E aí você tem que procurar a informação em volt. Quanto que é fornecido? 19 volts. Qual é o gabarito? 19. Letra B. Leu, marcou. Por isso que é importante você saber esses conceitos. É por isso que eu vim caminhando com vocês desde a eletrostática até a eletrodinâmica, para que a gente pudesse entender essas coisas. Uma outra coisa que ficou devendo aí, mas a gente vai fazer uma reparação histórica, é falar do gráfico de corrente por tempo e propriedade dos gráficos. Isso aí serve tanto para a eletrodinâmica quanto para os outros assuntos de física.
qual é o que eu quero falar com vocês? Ó, vamos imaginar que a gente tem um gráfico aqui. A gente vai ter esse gráfico aqui. Eu vou dar uma apagadinha aqui, ó, na parte dos outros eixos, para a gente não ter tanto problema. E a gente tem um grafiquinho aí, ó, bonitinho, cheirosinho, que ele vai ser o quê? Aqui vai ser corrente e aqui vai ser tempo. E aí você vai ter um gráfico de corrente aqui. Quando você calcular a área, esse gráfico de corrente ele vai vai te expressar um resultado. Luiz, mas que resultado esse gráfico de corrente ele vai me apresentar? Vamos lá. A gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho um gráfico de corrente por tempo e todo gráfico que você calcular a área, você vai encontrar o produto dos eixos desse gráfico. Então, quando você faz essa área, o que você está encontrando, na verdade, é o quê? Deixa eu só terminar de dar a pintada aqui no gráfico. Pá, bonitão. A gente vai estar encontrando aí, ó, o produto de corrente vezes o tempo. Essa área vai ser numericamente igual ao produto de corrente vezes o tempo. E aí é importante a gente saber que a corrente elétrica é carga sobre tempo, não é verdade? Isola a carga. A gente vai ter aí, ó, que a carga é corrente vezes o tempo. Em outras palavras, quando você faz a área desse gráfico, você está calculando a carga. E isso é extremamente importante, caso seja cobrado, é claro, para uma análise de gráficos. E mais importante do que isso é você saber essa propriedade, cara. Quando você está trabalhando com um gráfico de corrente por tempo, irmão, a área vai ser a carga. Porém, se o gráfico for de qualquer coisa por qualquer coisa, a área daquilo é o produto dessas coisas. E aí isso justifica aqueles outros gráficos que você tem, né? Quando é um gráfico de velocidade por tempo, quando você calcula a área, você acha o quê? O deslocamento. Por quê? Porque velocidade vezes o tempo é deslocamento. Ah, Luiz, então você está me dizendo que se fosse um gráfico, né, de densidade por volume, e eu te tenho uma parada assim, você vai encontrar a massa? É. Qualquer gráfico que você calcule a área, você vai encontrar o produto dessas duas grandezas. Isso é extremamente importante. Essa é a informação mais importante do que, inclusive, isso aí, né, do kit, dessa área de carga. Você pode aplicar para qualquer parte da matemática e da física, porque isso vem de um conceito conhecido como integral. A gente não vai falar disso agora, mas a gente tem aí essa relação íntima entre cálculo de área com integral. E é extremamente importante a gente conhecer isso para o Enem. Vai que ele dá um gráfico aí que você só precisa calcular a área, mas você não está ligado nisso. Às vezes a Sim. vida tem dessas coisas. O ERJ cobra muito isso em gráfico de calor. É quando ela vai fazer. Ela bota um gráfico lá de calor, aí você tem que calcular a área para você poder resolver a parada. Então, dito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a falar do circuito elétrico simples. E o circuito elétrico simples, só para a gente voltar, eu vou voltar nele ali para te mostrar, para a gente ver como que ele é montado. A gente tem aqui, ó, o circuito elétrico simples. O que ele tem aqui? Ele tem uma pilhazinha, ó, deixa eu tirar a ver corrente, ó. Ele tem uma pilhazinha aqui,
um fio e alguma coisa que vai consumir parte dessa energia que está sendo dada para as cargas. E aí, quando você estabelece isso, você tem um movimento ordenado das cargas elétricas. E aí, agora a gente vai começar a analisar exatamente o que está acontecendo. Para a gente não ter que fazer o desenho todo, né? O desenho que foi feito foi esse aqui, ó. A gente tem aqui a pilha. A gente tem aqui o fio, a lampadinha. A lampadinha está sendo conectada assim, ó. Ó, bonitinha a lâmpada, cara. Aqui é amarelinho. Cadê? Deixa eu pintar de amarelinho aqui. E aqui, né? Saindo daqui, a gente vem, conecta a pilha. Para não ter que ficar fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar como que é feito de forma mais simples esse circuito elétrico. Deixa eu só dar uma pintada aqui para ficar bonitinho, tá? Nada demais. Aqui é a pilha, tá? Pilha. A gente vai ter a representação da pilha, ela vai ser o polo negativo, o polo positivo, representados dessa maneira. Uma lâmpada tem várias formas de representação, mas essa aqui é a mais clássica. E o fio é só os tracinhos. Então, seria algo mais ou menos assim. A representação desse circuito elétrico. A gente tem uma bateria que guarda as cargas e vai liberando ela aos pouquinhos. A gente vai ter aí fios que fazem o transporte da corrente elétrica. E a gente vai trabalhar com a corrente elétrica convencional, que vai do positivo para o negativo. Lembrando que essa bateria, o polo maior, é importante a gente saber isso, o polo maior é o polo positivo, o polo menor é o polo negativo. E a gente tem aqui a lâmpada. E essa lâmpada, ela tem uma propriedade que é extremamente importante. Essa lâmpada, ela vai apresentar aquilo que a gente chama de resistência elétrica. O que é a tal da resistência elétrica? A resistência elétrica vai ser o seguinte, ó. Deixa eu só... O cara que gosta de pintar é complicado, né, Gabriel? Ele gosta de pintar as setinhas só para ficar mais Não, bonitinho o quadro na hora esse é de que você está investindo na didática. pôr. É, errado não tá, tá certinho, é isso mesmo. Estou investindo na didática. Mestre do Bonitinho, ó. eufemismo. Não tem como. Mas vamos voltar lá. Aqui, ó, vamos pintar essa setinha de verde clarinho de novo. Que aí já fica como? Cheirosinho isso aqui. Vamos lá. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade de limitar a passagem de corrente elétrica. E aí tem um paralelo, né? Quando eu falo paralelo, tipo assim, tem uma analogia que eu gosto de usar para quando a gente fala de resistência elétrica, DDP e corrente, que eu acho que é muito pertinente. Vou jogar aqui, né? Esse desenho para a gente poder ver. Tô pegando aqui no Brasil Escola. Brasil Escola? Brasil Escola. Foi do Brasil Escola que a gente pegou a última vez? Eu acho que foi. Eu não sei, mas tô pegando aqui, ó. Todos os créditos. Todos os créditos ao Brasil Escola. Quem quiser, vá lá. Essa imagem é clássica. Eu adoro essa imagem para representar a questão da resistência. Eu acho que não tem nada que represente melhor a resistência do que essa imagem aqui. O volt é o que fornece, né, o motor da eletrodinâmica, é aquilo que fornece energia para as cargas. E quem é as cargas? É quem está se movimentando através do circuito. Qual é o papel da resistência elétrica?
o papel da resistência elétrica é dificultar a passagem de corrente elétrica. Na verdade, o que acontece na resistência elétrica é que vão existir elétrons livres, né? Vão existir alguns cátions no condutor que fazem com que os elétrons esbarrem nele, né? Então, se a gente tiver um fio aqui, normalmente nesse fio vão existir alguns elétrons, alguns cátions aqui perdidos. E aí os elétrons, quando eles estiverem passando por aqui, eles acabam colidindo. E aí isso dificulta um pouco a passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica, quando isso acontece, vai acontecer um efeito chamado efeito Joule. O efeito Joule nada mais é do que o seguinte: quando acontece esse movimento dos elétrons, ele acaba colidindo com os cátions aqui, com esses caras que estão perdidos no meio do fio, que por algum motivo natural eles estão ali, vai acontecer uma transformação de energia. Parte da energia elétrica, tá? A parte dessa energia elétrica, ela é transformada em quê? Em energia térmica. Ou seja, parte é dissipada em forma de calor. E é isso que a gente chama de efeito Joule. Então, existem duas coisas que estão correlacionadas. A gente tem a resistência elétrica, capacidade de limitar a passagem de corrente elétrica. E quando a gente limita essa passagem de corrente elétrica, a gente pode entender que vai acontecer uma transformação um pouco maior da energia elétrica em energia térmica. E isso explica o funcionamento e o aquecimento dos dispositivos elétricos ao longo do tempo. Antigamente, a gente tinha uma lâmpada incandescente. E aí eu vou pegar aqui uma lâmpada incandescente. A galera talvez não lembrem mais o que é uma lâmpada incandescente. Mas eu vou pegar aqui uma lâmpada incandescente. Ó, deixa eu pegar aqui no Google Imagens. Se tiver de uma marca ainda, para mim é até melhor. Porque, pô, enfim, né? Vou pegar aqui, ó, do Gazeta do Povo, a imagem do Gazeta do Povo. Quem quiser consultar lá o Gazeta do Povo, fique à vontade para dar uma lidinha. Assina o Gazeta do Povo. É isso aí, mas ó, vou te falar aqui, ó. Inclusive, é uma notícia que eu estava vendo aqui de 2017. Agora é definitivo, você não pode comprar mais lâmpadas incandescentes. Fica aí a dica. Vai ler essa notícia aí no Gazeta do Povo. Ah, boa, E hein? essa é a imagem que a gente tem aí de uma lâmpada incandescente para a galera que está assistindo daqui a 3.000 anos, que não sabe o que é mais uma lâmpada. Tudo na época deles vai ser LED quântico. Tá aí, isso aí, galera. Em 1990, era isso que era usado, time. Eu falo ainda no microfone, não tem mais chipset que saindo da minha garganta. A luz amarela ainda. A luz era amarelada, transformava muito calor, porque os elétrons passavam por aqui, e aí eles acabam. O negócio era tão fino e aqui tem pouco ar, que aí começa a ter uma reação de brilho, e ao mesmo tempo que tem a reação de brilho, os elétrons começam a esbarrar nos cátions, a lâmpada começa a aquecer. E não aquece pouco, não. Isso aqui é quase, pô, uma chocadeira. Fica aí um conhecimento geral, esse filamento do elemento E aí é tungstênio, daqui né? também que surge, né, a ideia de, pô, a galera via que o negócio aquecia, pô, por que não dá para fazer um forno com isso, né? Uma coisa que aquece a comida. E aí começa a brincadeira da eletricidade com a termodinâmica, né? Termologia. E hoje em dia a gente tem o grill. Hoje em dia a gente tem um grill, muito bem falado, Gabriel. E aí, não viemos só falar não é só de grill que vive o povo. Existe uma coisa que correlaciona a pilha, a lâmpada que apresenta resistência e a corrente elétrica. Essa relação, ela é informalmente conhecida, né, pelas ruas da física, como o quê? Como primeira lei de Ohm. Mas isso não é a primeira lei de Ohm. É uma equação que pode ser aplicada
para correlacionar DDP, resistência e corrente. Mas quer dizer que é a primeira lei de Ohm? Não, não quer dizer. Mas a gente chama ela assim só para facilitar. Inclusive eu, nos meus vídeos, quando vocês veem as resoluções, você vai ver que eu chamo isso aqui de primeira lei de Ohm, porque até eu falar assim, pô, não é a primeira lei de Ohm, é só uma expressão qualquer. Até aí, filho, já foi 30 minutos de vídeo. Então, 30 minutos não, mas uns 2 minutinhos foi. E aí, é importante a gente conhecer essa relação. Luiz, mas eu chamo o que essa expressão? O igual RI. Você chama ela assim. Se você tiver com preguiça igual eu, tu chama também de primeira lei de Ohm, que tá tudo bem. A corrente elétrica. Aqui é o quê? É a resistência elétrica. E o U é o quê? É a DDP, é a diferença de potencial ou tensão elétrica, também serve. Fica aí a dica. O que é resistência, o que é corrente e o que é diferença de potencial. A corrente elétrica, ela vai ser medida em amperes. A resistência elétrica vai ser medida em ohm, tá? Ohm vem de uma letra grega que é um ômega maiúsculo. E a diferença de potencial ela vai ser em volt. É assim que a gente relaciona. E digo uma coisa para vocês. Essa é a equação mais importante da eletrodinâmica. Mais importante. Não tem nada mais importante do que essa equação. A gente vai usar ela para absolutamente tudo que a gente for fazer, de forma direta ou indireta. Por quê? Porque, circuito elétrico a gente vai precisar do U igual a RI, potência elétrica vai precisar do U igual a RI, a análise rápida, U igual a RI. Então, essa equação ela é muito importante. Você precisa conhecer isso, você já sabe que I é corrente, U era DDP, faltava só apresentar para você a resistência elétrica dada por ômega. E agora... Podia chamar essa fórmula de princípio fundamental da eletrodinâmica. Podemos falar então que esse aí é o princípio, equação fundamental. Equação fundamental, boa. Fundamental da eletrodinâmica, assim como existe a equação fundamental da ondulatória, né, que é a tal da V lambda F. Exatamente. E aí, eu ia falar uma coisa que eu já esqueci. E esse é o triste. Eu ia falar uma coisa que era importante, mas eu esqueci, mas se eu lembrar, eu volto aqui e falo para vocês de novo. Beleza? Porque a gente vive assim, a gente vive no freestyle. Vamos lá. Isso aqui... lembrei que eu ia falar. Graças a Deus. Uma outra coisa que é importante a gente falar, antes da gente adentrar ao conceito do que é a primeira lei da eletrodinâmica, da primeira lei da eletrodinâmica é complicado. Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, que também não deixa de ser a primeira lei da eletrodinâmica, é dizer o seguinte: existem coisas que a gente vai falar da continuidade, continuidade da corrente elétrica, isso é importante demais falar. E a gente vai falar de um dispositivozinho agora chamado resistor. Resistor elétrico, né? Até porque a gente está em eletricidade, não tem como a gente falar resistor mecânico. Luiz, existe resistor mecânico? Existe, qualquer coisa que resiste. Né? Mas vamos deixar isso para lá. Resistor elétrico, ele é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Você vai ver ele em 2 formatos. Ele é tipo um feijãozinho, né? Ele é um feijãozinho assim com umas listrinhas. A listrinha aqui vermelha, uma listrinha aqui verde, uma listrinha, várias cores. Esse é o primeiro resistor. E também tem um resistor que ele é assim, ó. Ele é uma molinha de chuveiro. Às vezes, em grills e chuveiro, você vai ver esse resistor aqui. E qual é o princípio deles? A função do resistor é limitar a passagem da corrente elétrica. Só que quando você faz isso, acontece o quê? Efeito Joule. Ele aquece. E aí você começa a aquecer, gerar um processo de aquecimento aqui. Aquele negócio de fazer misto quente, tem uma molinha dessa.
O chuveiro tem uma molinha dessa, que quando conectada à água, aquece a água e o negócio fica cheirosinho. De boa? Esse resistor aqui, ele geralmente ele vai ser usado em circuito elétrico, circuito eletrônico, né? Ele não vai ser usado para aquecer água, mas ele vai ser importante também. Então, o resistor, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume, não, o zoom. O resistor é um dispositivo cujo a finalidade é limitar a passagem da corrente elétrica. Dito isso, a gente pode também falar de outra coisa que é extremamente importante, que é a continuidade da corrente elétrica, ou como algumas pessoas conhecem como lei dos nós, ou primeira lei de Kirchhoff. Isso depende da bibliografia. Basicamente, tudo é uma coisa só. Continuidade da corrente, primeira lei de Kirchhoff. É o seguinte, a corrente elétrica é contínua. Por quê? Porque a corrente elétrica é movimento de cargas elétricas. A carga elétrica ela não pode ir para Disney de uma hora para outra. Significa dizer o seguinte, às vezes você vai ter um circuito elétrico que ele é assim, ó. Tem uma lâmpada aqui, uma lâmpada aqui embaixo. E faz parte da vida ter um circuito elétrico que vai ser diferente. E aí ele se junta, pá, e continua, né? O circuito elétrico. Tá bom, Luiz, e aí? A corrente elétrica, vamos supor que passe aqui 6 amperes de corrente. Se vier para cima, a gente vai ter um valor de corrente. A corrente elétrica ela vai ser contínua. Ela divide, ela não tem como crescer, ela não tem como se multiplicar. Ela é sempre no seu total o mesmo valor. Então, se por aqui vem 2 amperes, quanto que tem que passar por baixo de corrente elétrica, abençoado do Senhor Jesus? Tem que passar 4 amperes. Por quê? Porque tem que dar 6 amperes. Pensa que é como se fosse pessoas. Tem 6 pessoas. 2 vão por uma avenida. 4 vão por outra avenida. E elas têm que se encontrar aqui. O número que tem que chegar de pessoas tem que ser 6. Ah, Luiz, e se chegou a 5? Aí, nesse caso, como a gente está falando de seres humanos, muito provavelmente uma delas fez o quê, Gabriel? Alguém foi de comes e bebes. Alguém foi de comes e bebes, naturalmente. Foi Porém, abduzido, sei lá. não tem como isso acontecer na eletricidade. E a gente vai dizer o seguinte: a quantidade de corrente elétrica que entra em um nó é igual à quantidade de corrente elétrica que sai desse mesmo nó. Isso é o que a gente chama de lei dos nós. Extremamente importante. E isso vai ser útil para a gente em muitas e muitas e muitas situações. Vou deixar aqui, ó, para vocês baterem um print rapidinho dessa última parte. Continuando aqui, agora a gente vai falar do quê? Falamos de continuidade da corrente. E isso tudo é importante para a gente começar a entender os princípios mais aprofundados da eletrodinâmica. E o primeiro princípio é aquilo que a gente conhece como primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte: um resistor é dito ôhmico se a razão entre a sua DDP e a sua corrente for constante. Aí tu vai falar assim para mim, Luiz, ué, como assim? Que parada é essa, cara? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Quando você tem um resistor, a gente sabe que U é igual a R vezes I. Quando eu faço o isolamento do R, a gente vai ter R igual a U sobre I.
E aí, a gente vai ter que R é igual a U sobre I. O negócio não ajeitou, né? Deixa eu fazer de novo, vamos fingir que ele colaborou. Aí, foi. Uhum. R igual a U sobre I. E aí, é isso que a gente vai ter. A resistência, ela vai ser constante para os valores de DDP e corrente que eu tiver. Então, se eu tiver uma resistência, a gente vai ter U1 sobre I1, e isso vai ser igual para outro par de DDP e corrente, que vai ser igual para outro par de DDP e corrente. E bem, vocês entenderam. Significa dizer o seguinte: um resistor ele é ôhmico se a resistência dele for o quê? Constante. E aí a gente pode entender o gráfico de um resistor que ele é ôhmico. O cara que ele tem uma resistência e ele é ôhmico, né? O cara que ele é ôhmico, ele vai fazer o seguinte: a resistência vai apresentar o seguinte comportamento. A gente vai ter aqui, ó, um gráfico. Aqui vai ser o quê? DDP. Aqui vai ser o quê? Corrente. E aí a gente vem, ó, traçando o gráfico. E quando a gente traçar, a gente vai ter uma reta. Por quê? Porque esse aqui é um gráfico U igual a R vezes I. E se essa resistência ela é constante, ela vai funcionar como se fosse o coeficiente angular de uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau vai ser AX mais B. Nesse caso, esse B é zero, porque ele não tem na fórmula do U igual a RI. E o R vai funcionar como A, o I vai funcionar como X e o U vai funcionar como Y. O gráfico de uma função no primeiro grau é justamente o que? Vai ser justamente uma reta. E o cara, o coeficiente angular, ele vai estar associado ao ângulo, né? A tangente do ângulo é o coeficiente angular. Né? A gente pode dizer que a inclinação dessa reta diz pra gente o comportamento da resistência. Então, eu estou dizendo para vocês que quando eu tenho dois gráficos, U igual a RI, e eu tenho duas retas, quanto maior a inclinação em relação à vertical, né, em relação à vertical, quanto mais inclinado em relação a esse eixo, né, no caso horizontal, falando melhor, me corrigindo, maior vai ser a resistência. Então, se eu tenho o resistor 2 e o resistor 1, quem tiver mais inclinado tem a maior resistência. Então, eu posso afirmar que R2 é maior que R1. É isso que diz a primeira lei de Ohm. Se você tem um gráfico que ele não for uma reta, se não for uma reta, você vai dizer logo de cara que não é um resistor ôhmico, né? Se você tem um resistor que ele é assim, ó, ele funciona assim, ó, igual uma curva. A gente pode dizer o quê? Que esse resistor 3, ele não obedece à lei de Ohm. Por quê? Porque a resistência dele variou, ela mudou. E ela não vai obedecer uma função no primeiro grau. Por quê? Porque o gráfico de uma função no primeiro grau é uma reta, cara. Se não é uma reta, não é um resistor ôhmico. É isso que a primeira lei de Ohm diz. E ela vai ser importante para a gente porque a gente vai considerar 90% dos casos os resistores sendo o quê? Sendo ôhmicos. E aí a gente sabe que o resistor ôhmico, ele tem uma propriedade importante, a resistência constante. Então a gente tem uma certa segurança em descobrir o valor da resistência. Então, o nosso parâmetro de segurança para saber assim, olha, o que eu preciso descobrir primeiro que nunca muda, vai ser a resistência. Por quê? Porque a gente vai considerar, na maioria dos problemas, quando principalmente a gente não falar nada, que o resistor é o quê? Ôhmico. Essa é a importância da primeira lei de Ohm para a gente. E qual é a importância da segunda lei de Ohm? Aproveitando, né? A segunda lei de Ohm vai dizer o seguinte: a resistência de um condutor metálico é expressa por, pode ser calculada como, essa aqui é aquela lei onde a coordenação escolar faz o quê? Tenta banir o professor de física, né?
Por quê? Porque o quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, Porque o quinto ano fala mais alto. o quinto ano vai falar mais alto. Luiz, não estou entendendo o que você está falando. A resistência vai depender da resistividade, do comprimento e da área. Essa resistividade ela é dada por uma letra grega chamada Rho. E aí, a gente tem Rho, a gente tem L e a gente tem A. Cuidado aí pro negócio tu não completar isso aí com a boca, tudo certinho, que fica meio lá ele, né. E aí, bem, eu pelo menos não vou completar aqui, senão eu vou tomar um ban, mas é isso aí, Rho-L-A. Essa é a nossa expressão. Em sala de aula a gente solta às vezes, quase sempre. Coordenação da escola vai como já querendo banir o professor de física, mas ela sabe que todos os professores de física fazem isso. Então, infelizmente, se banir um, o outro vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter o quê? Mais importante do que saber a palavrinha mágica que você está doido para falar nesse momento, é é saber o que significa as coisas, né. Não adianta tu saber sobre o ROLA se você não sabe o que significa. O L é o quê? O L é o comprimento do ROLA, né, o comprimento do fio. O A é o quê? É a espessura. Essa é por isso que às vezes os alunos falam: "A aula de física é uma aula muito, né, é uma aula muito para adultos". Não dá para botar isso no Fundamental 2. Já pensou? Tu bota uma aula dessa para dar aula para o Fundamental 2? O quanto de mãe vem não vem bater em você e te processar? Pô, tu tá falando da fórmula, a fórmula já é estranha. Quais são as características importantes da fórmula? Comprimento e grossura. É, né. E aí ainda tem o tipo, né, não satisfeito, a resistividade está associada ao material. Porque vão ter coisas que vão ser mais resistentes e outras que vão ser menos resistentes. Esse é o conceito de resistividade. Ou seja, complicado, não é verdade? Extremamente complicado, delicado esse assunto aí. E aí a gente vai entender como que funciona esses parâmetros na questão da resistência do fio, tá? Volta para mim, a gente está falando de fio, eletricidade, a gente não está falando de nada proibido para menores de 18. Vamos lá. Temos aqui o comprimento dado em metros, a área vai ser dada em metros quadrados e a resistividade vai ser dada em ohmmetro, mas também vai ser dada em outras unidades, como a gente vai fazer nas questões. Como que isso aqui funciona? Vamos lá, eu tenho um fio, tá? Eu não tenho um ROLA, não. Esse aqui é um fio abençoado de Jesus. Cara, esse fio aqui ficou, pô, eu também faço o fio, e o fio ele não ajuda, ele não ajuda o fio. Isso aqui é o fio, melhorou. Pô, eu vou fazendo o fio vai piorando a parada, assim, ele vai deixando a aula pior. Vamos lá. Aquele momento que a própria física não se ajuda. O cara vai fazendo o fio vai tendo um formato assim, ó. Complicado. Segue o baile. Vamos lá. Cara, não deixa a Julia assistir isso aqui não, cara. Ela vai jogar muita gente. Aí, ó. Vamos lá. Temos aí comprimento do fio e temos elétrons, né? Os elétrons estão passando, só para lembrar, os elétrons estão aqui, e aqui estão os cátions lá que estão perdidos, lembram disso? E aí é importante a gente saber que quanto maior o fio, maior o quê? Maior é a quantidade de coisas que vão existir ali, né, de cátions. Aí pensa no seguinte, ó. Os elétrons estão passando. Vamos supor que um fio maior tem mais cátions, um fio menor tem menos cátions. Qual deles vai apresentar maior resistência? O fio maior. O fio maior, porque tem mais objetos que podem atrapalhar nesse movimento. Então ele vai acabar naturalmente dissipando mais energia em forma de calor, naturalmente. Então, quanto maior o comprimento,
mais resistente é o PoLA, o fio, né? Maior a resistência do fio condutor. Agora vamos pensar nisso aqui em relação à grossura, né? A espessura, melhor falando, né? Não estamos aqui numa aula de indecências. Eu tenho um fio que ele vai ser um fio como? Um fio fininho. Eu vou pegar um fio que ele é bem fininho. E esse fio aqui, ele é um pouco mais grosso. E eles têm a mesma quantidade de cátions, né? 1, 2, 3. Luiz, mas como você sabe que tem a mesma quantidade? Porque eu estou dizendo que é. Até pode ter um pouco menos, mas vamos só para facilitar a tua compreensão aqui da parada. Vamos lá. Temos ainda os 4 elétrons. Tu. E aqui tu. Pô, onde que vai ficar mais fácil dos elétrons percorrerem? Nesse fio ou nesse fio? No fio grandão. No fio grandão. Então, quanto maior a espessura, menor a resistência. Fica mais fácil de passar. E o tipo do fio, né? E aí é legal a gente falar que resistividade é o inverso de condutividade. Ou seja, um material que é um bom condutor, como por exemplo o cobre, é um mau resistor. E vice-versa. Isso é importante a gente falar. Eu vou pegar até uma caixinha aqui para dar uma ênfase. Espera aí que eu tô perdido aqui no gingado brasileiro. Olha como que fica. Sumiu, né? Apareceu. Aí, ó. Bonitinho, mano. Fica aí, anota esse OBS aí, extremamente importante. Condutividade está associada a quê? A capacidade de conduzir o quê? Eletricidade. Resistividade está associada à capacidade de limitar a passagem de corrente, beleza? E depende do quê? Depende do material. Quanto maior a resistividade, maior é a resistência. Maior resistividade, maior resistência. Menor resistividade, menor resistência. Me deu um bug aqui mental, meu cérebro deu uma derretida, mas não tem problema. E aí chegamos no momento que ele é extremamente crucial para a nossa aula, que é o momento dos exercícios, porque na próxima aula, depois desses exercícios, a gente vai falar de potência elétrica. E aí, ó, se você está curtindo esse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, se inscreve no canal, dá um like, manda aí um salve pra gente, isso me ajuda bastante, me motiva a produzir mais vídeos aqui pro canal, hein? Não esquece disso. Questão 288 fala pra gente o seguinte, deixa eu aumentar aqui o tamanho do pincel. A fim de classificar as melhores rotas de um aplicativo de trânsito, o pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Aí, ó, começou já o uso de substâncias ilícitas, né? E aí ele fala, nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a maior resistência mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota menor para a rota de maior resistência, e ele quer saber qual é a ordem dessas rotas, né? Essa aqui, pô, não tem mistério. Se você achou mistério nessa aqui, pô, tu tá proibido de entrar na gangue do Scooby-Doo, mané. Porque aqui é zero mistério. Vamos lá. Isso é papo. Essa aqui é papum, pô. Por quê? A gente vai pegar o valor da DDP, pô, 510. E pega o valor da corrente, 4. Na primeira, tu vai achar a primeira resistência, R1. Aí tu pega de novo o valor da outra, 608. Pega o valor da resistência 4 e R1 aqui, e R2. E aí, você vai pegar o 575, pegar aqui o R3 e multiplicar aqui por 3. 12, 15. Vamos lá. Se você não veio
Assim, você pode fazer a divisão normal. O que eu ia fazer para roubar? Aqui é só aproximar para 600, mas se bem que 600 também não dá muito ajuda não. Então tu vai fazer a divisão normal. Quando você fizer a divisão, né, isolando todos eles, você vai ter que fazer a divisão. Por exemplo, aqui vai ser 510 por 4. Usando a magia da calculadora, e eu posso fazer isso, até porque eu não estou fazendo a Enem, vai dar 127,25. Ah, Luiz, e se eu não pudesse usar calculador? Você aproxima isso aqui para 512, fica mais fácil de fazer. Aí você vai achar 128. Aqui, se você fizer essa divisão do 608 por 4, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o valor de 608. Quando dividir por 4, você vai encontrar 152. E aqui o 575 por 3, você deve encontrar um valor um pouquinho maior. Especificamente quanto? 575 dividido por 3 vai dar 191. E aí, essa questão foi como? Mar boba impossível. Por quê? Porque vem primeiro 1, depois vem 2, depois vem 3. Letra A? Luiz, Hum. uma questão bem boa para você poder resolver isso sobre segunda lei de Ohm e fazer também até a análise gráfica da segunda lei. É Qual a é essa aqui? questão. Peraí, qual? É essa? Não, Ah, ou é essa aqui? também não. Ah, então tu me É a fala qual é. questão da segunda aplicação de 2018, que ele dá a imagem do fio. Depois aí de uma longa busca pelas questões perdidas, achamos mais coisas para poder acrescentar à aula. E demorou um tempo aí pra gente achar isso aí tudo, né, não, Gabriel? Foi, mas vai valer a pena, vai valer a pena. Vamos lá. Gabriel me indicou uma questão que estava em matemática. Nunca vi essa questão na minha vida. Estaremos fazendo isso together agora. Eu espero que dê tudo certo. E ele fala o seguinte: a resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área, né? Foi aquilo que a gente falou lá do ρLA. E aí ele fala: o gráfico que apresenta a variação da resistência do condutor em função da área é o seguinte. Pô, o ρLA, ele é o seguinte, ele é o ρ, é o R, igual a ρ vezes L sobre A. Considerando que o R está em função do A, a gente vai ter uma função que é parecida com isso aqui, ó. Ela vai ser parecida com o y igual a 1 sobre x. E no gráfico de y igual a 1 sobre x, a gente vai ter o seguinte formatinho. Tu tem algo assim, ó. Num gráfico de R por S. Quanto maior for o valor da área, menor vai ser a resistência. E quanto menor for o valor da área, maior vai ser o valor da resistência. E aí o gabarito que melhor representa é a letra C. Luiz, mas por que não pode ser o gabarito na letra E, cara? Porque aqui, ó, tá vendo que tá começando de um ponto? Isso geralmente não acontece. Por quê? Porque aqui a área vale zero. Se a área vale zero, como é que o negócio vai valer um determinado valor? O negócio é quase infinito. É praticamente infinito. Então, na verdade, se o fio não tiver área, ele não existe, né? Essa é a verdade na física. Mas o gráfico da letra E ele não é válido por esse motivo, porque ele está mostrando aqui que quando tem uma área mínima igual a zero, a resistência ela tem um valor finito, e isso matematicamente é impossível. Beleza? Os outros são completamente diferentes no gráfico, não vale tanto analisar. E uma outra questão que eu queria falar com vocês, eu aproveitei para pegar aqui, foi uma questão do Enem 2010. Essa aqui é do Enem 2018, tá? E aqui é do Enem 2010. 2010, né? 2010 acho que é o PPL, tá? Não lembro agora, mas eu acho que é o PPL com certeza. Vamos lá. Essa questão fala: a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas suas propriedades estruturais. A condutividade dada por sigma caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo seu valor de L. O comprimento do fio, a área, papapá.
A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Observe que ele falou de resistividade e condutividade, justamente para te confundir. Aí ele fala: mantendo as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta a menor resistência elétrica é aquele feito de quê? Aí você tem que ter a maldade de que resistividade e condutividade são conceitos opostos. Então, o cara que tem a menor resistência elétrica é o cara que tem o quê? A maior condutividade. Aí agora ficou simples, né? Agora é chutar pro gol. Por quê? Quem que tem a maior condutividade dentre os caras? A prata. Gabarito, letra E. Show de bola? Ficou embolado isso aqui. Deixa eu jogar aqui para baixo, Gabriel. Porque aí a gente tem uma coisa Tranquilo. mais organizada. Foi alguma dúvida aí, Gabriel? Não, tranquilo. De boa? Então vamos lá, voltando aqui, ó. Deixa eu juntar a parte do quebra-cabeça aqui. Pá. Enem PPL 2014 fala o seguinte, ó. Essa questão ela é legal de fazer porque ela é a aplicação da segunda lei de Ohm. Recentemente foram obtidos fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura. Olha que legal! Que podem futuramente ser utilizados para microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento de meio nanômetro, e a seção reta de um átomo é de 0,05 nanômetros quadrados, e a resistência do cobre é de 17 nanoohm. Um engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. E ele quer saber qual é a resistência elétrica do nanofio. Para isso, de novo, segundo a lei de Ohm, porque a gente quer calcular a resistência de um condutor metálico. E aí, para a gente poder fazer isso, né? R é igual a ρLA. E aí você vai ter o quê? O Rho, ele deu, né? 17. E aí aqui, para você não ter problema nenhum, você joga as unidades, ó. 17 ohm nanômetro. O comprimento é de meio nanômetro. E a área é de 0,05 nanômetros quadrados. Então vai ser 0,05 nanômetros quadrados. Nanômetro quadrado é a mesma coisa que nanômetro vezes nanômetro. O que a gente pode fazer? Tchaca, 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 tchaca. A resposta vai ser dada em quê? Em ohm. Tendo isso em vista, a gente só precisa fazer as contas. Ó, quando você divide 0,5 por 0,05, né? Vou fazer essa conta aqui com vocês, mas é basicamente o seguinte. Ó, o negócio meu Deus, tu viu o que aconteceu, né? Eita, o que que Ao houve? vivo. Ó, meu Deus do Caraca, céu. aí. Vamos lá. 17 vezes 0,5 sobre 0,05. Vou fazer o seguinte, vou multiplicar aqui por 100 e aqui eu multiplico por 100 também. Isso aqui vai ser dado em ohm, tá? A unidade que sobrou vai ser ohm. Então vai ficar 17 vezes meio vezes 100, 50. Sobre 5. 50 sobre 5 vai dar justamente 10. Então é 17 vezes 10. Né? Deixa eu sair da frente que eu estou tampando. E aí vai ser 170 ohm. Gabarito o quê? Letra É. E de escola. E para a gente finalizar, a questãozinha mais dificilzinha do nosso queridíssimo Enem, que vai ser qual? Questão mais difícil não, né? Mais difícil da aula aqui, dessa primeira parte de que a gente está vendo, né? Tem questões muito mais difíceis do que essas que a gente viu, mas essa aqui prende um pouquinho na tua atenção. Vamos ler o porquê. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polialinina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas às altas concentrações de amônia. Então, ele está dizendo que quando você tem a polianilina, ela
A resistência nominal, natural dela, quadruplica de valor quando ela está perto de amônia. E aí ele fala: quando não está perto de amônia, né, na ausência de amônia, a polialinina se comporta como um resistor ôhmico. E a sua resistência elétrica é dada por esse gráfico. Então, esse gráfico aqui é o gráfico quando o negócio está o quê? Sem amônia. E aí ele fala: o valor da resistência elétrica da polialinina na presença de altas concentrações de amônia em ohm vale quanto? Vai ser o seguinte, ó, você vai ter um resistor ôhmico. O resistor ôhmico apresenta resistência constante. Então, você pode pegar qualquer valor que você quiser de DDP e corrente. Escolher um par ordenado. Só escolher. Quer escolher, Gabriel? Escolhe aí um par ordenado aí. 2 e 1. 2 e 1. Ah, tá. Esse aqui, né? Uhum. Show de bola. E aí, observa que a corrente vale 2, mas você tem que olhar o parênteses também, ó, aqui, ó. Sim. 10 a 10 menos a 6. sexta. Menos 6, ó, é o menuzinho aqui, ó, bem pequenininho. Bem... Cara, bem pequeno mesmo. E aí a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6 amperes. E a DDP vai ser o quê? 1 volt. 1 volt. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó, calcular a resistência ôhmica dele usando U igual a RI. Com isso, a gente vai substituir os valores, a gente vai ter aí, ó, 1 igual a R vezes 2 vezes 10 a menos 6. E aí a gente vai poder fazer o seguinte, né? Isola o R. O R, Exatamente. então, vai ser 1. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter aí, ó, divididos por 2 vezes 10 a menos 6. Puxei aquele sinal de multiplicação, mas era só para ver se tu estava esperto. E Exatamente. aí... Ai, que causada, né? Aí, ó, esse cara aqui estava no denominador, passa para o numerador. Eu posso fazer isso, é uma propriedade de potenciação. E aí, quando ele passa para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 elevado a mais 6. Só que essa é a resistência da parada quando está sem a presença de amônia. Ele quer saber o valor da resistência Com alta na concentração. presença de amônia. Aqui, inclusive, tem esse valor, né? Que é o 5 vezes 10 a 5. Se você marcar ele aqui, ó, você já cai gostosinho no erro. Qual é o nosso passo quando ele está na presença de amônia? A resistência elétrica nominal ela é quadruplicada. Quadruplicada. E aí a gente vai calcular o R', né? Que é a resistência na alta concentração de amônia. Que ela é 4 vezes o 1 sobre 2 vezes 10 a sexta. Fazendo isso, a gente vai encontrar 2 vezes 10 a sexta ohm. E aí a gente encerra a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, e esse vídeo está te ajudando nesse intensivo aí de eletrodinâmica, dá um like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo, que isso vai me ajudar bastante. Comenta aí. Assistir até o final, comenta alguma coisa assim sobre a aula, que eu vou te responder. E isso vai fazer com que a gente se motive aí para produzir mais intensivo das outras matérias. Então a gente vai ficando por aqui. Dá um tchau aí, Gabriel, pra galera. Valeu, pessoal. Vamos aí para a próxima e tamo junto. A gente continua na próxima aula aí com potência elétrica e muitas outras peripécias, cálculo de energia, é isso aí. Te vejo na próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.